gente. Antes da Gi se apresentar, só queria trazer para vocês um contexto do porquê ontem nós falamos de pessoas e porque hoje estamos falando sobre marketing. Quando nós pensamos em criar a sua empresa à prova de crise, existia um porquê de ser à prova. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de pensar especificamente sobre isso, mas por que a prova de crise, né? Por que prova? Né? A gente pensou nesse acrônimo, né, Sol? Pensando que o P seriam pessoas, por isso que ontem a Joyce e a Grace estiveram aqui conosco, falando sobre como encantar para vender mais. E daí a Joyce trouxe todo o movimento de eu focar no cliente e não no produto e não na empresa, na sobrevivência da empresa, mas eu focar no cliente e nas pessoas. Ouvir, perguntar, né? De fato, ouvir esse cliente, porque mais do que nunca ele está empático para ser ouvido, ele está precisando ser ouvido. E trouxemos a Grace para falar sobre como fazer esse movimento de reabertura do comércio ser um ambiente seguro para isso, né? Então, como que eu vou dizer para esse cliente que sim, é seguro ele vir consumir no meu comércio, né? Na minha loja, no meu mercado, a gente trouxe esse ponto. Hoje a gente está entrando no R, que é de resiliência, né? E a resiliência, ela vem muito da capacidade de eu me adaptar, né? De eu sofrer momentos de pressão, de estresse e voltar ao meu máximo de capacidade, ok? E daí, gente, vem uma questão muito que acredito que a Gi vai conversar conosco sobre isso hoje, né, Gi? Que é sobre esse novo marketing. Por muito tempo, o comércio foi resistente ao movimento do marketing digital, ou quando fez de qualquer jeito, né? Só para dizer que estava fazendo. E a partir de agora, isso se torna não só uma questão de sobrevivência para eu passar pela prova da crise, mas de fato eu consegui me mostrar como um diferencial, né? Me mostrar como uma pessoa capaz de se adaptar ao novo normal que a gente conversou ontem. Vou pedir para a Gi se apresentar agora, né, Gi? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse movimento, tá bom? Acho que o seu microfone não está habilitado, Gi. Ele está no silencioso. Foi? Agora Agora sim. foi, né? Olá, boa noite. Bom, prazer, eu sou a Giovana, sou consultora de imagem e sou pós-graduada em marketing e trabalho diretamente com o marketing digital de lojistas e de empresas. Eu comecei nesse mercado justamente porque eu via muito do marketing digital crescendo muito na área de serviços. E quando eu fui fazer a minha pós-graduação, eu pensei em como isso estava refletindo nos produtos, né? A gente vê muitos serviços sendo vendidos na internet, então a questão de tratar uma dor de um cliente e esse aprofundamento de você poder fazer por você dentro da sua empresa. E para mim estava um pouco confuso, principalmente por conta da questão da moda, o como vender produtos na era digital. Afinal, a gente entra lá no Instagram e tem muita coisa, né? Entra em uma loja, você só vê roupa, você entra em um Instagram de sapato, só vê sapato. Eu falei, poxa, como é que essa ferramenta vai ser utilizada? E hoje acredito que através da minha pós-graduação a gente consegue chegar num meio termo aí de marketing de serviços e marketing de produtos muito sólido, de uma importância muito grande, principalmente agora na era do Instagram, como você faz de fato o seu marketing nesse grupo de clientes que está ali esperando pela sua empresa. Exato, Gi. E nesse processo eu queria que você comentasse muito, a Gi, ela tem muita experiência direta com o varejo, né, Gi? E a gente sabe que tem empresas aqui nesse sentido, além da prestação de serviço, que é o processo da resistência do varejo, da resistência do comerciante para esse movimento. O que nessa sua experiência você observa, né? Essa resistência talvez atrapalhou para que ele estivesse apto para esse movimento de pandemia?
Eu acredito que a gente vem do Facebook, né? O Instagram veio do Facebook e as pessoas estavam acostumadas a postar foto com a família, a postar o que aconteceu no final de semana, uma frase legal. E quando chegou no Instagram, todo mundo pensou que seria uma cópia do Facebook. E não foi bem assim. O Instagram ele veio mesmo para trazer esse ar muito mais profissional, porém sem tirar o ar pessoal, sem tirar a conexão pessoal. Então, as pessoas entram no Instagram não para comprar, não para algum vendedor abordar ela. Ela entra no Instagram para ela se encontrar com alguém, né? No caso, com quem ela segue. Então, eu acredito que a pandemia veio despertar isso nos empreendedores, nos lojistas, da questão de o que eu devo postar. Porque se eu posto só a foto da minha roupa, parece que gera alguma curtida, mas não gera venda direta. Como que eu faço para que o meu cliente, de fato, ele goste do que ele está vendo e ele se conecte? Porque nada mais é do que questão de conexão. Então, a gente vê no meio da pandemia muito conteúdo bom, muito conteúdo interessantíssimo, mas também vê muito empreendedor sem saber o que fazer com a ferramenta de fato. Sem saber como se aprofundar para que não só tenha curtidas, mas que gere venda, que gere engajamento. E eu acredito que essa é a principal ferramenta do Instagram hoje para o empreendedor. É você se conectar. As pessoas não entram no Instagram para ver uma marca, elas entram para ver pessoas. Elas querem saber o dia a dia da empresa, elas querem saber o procedimento de compra, ela quer saber as conexões que aquela empresa tem, quais são os verdadeiros valores daquela empresa. Hoje, nada mais é do que a gente vê empresas de todos os setores falando de política. Porque as pessoas estão interessadas em saber qual é o posicionamento. Então, como um todo, hoje, a marca ela precisa não só falar da sua empresa, não só falar dos seus produtos, não só falar do seu serviço, mas, de fato, conectar as pessoas com os valores da empresa para que elas se identifiquem, porque só assim vai ocorrer a conexão. Ok. Eu vi que a gente começou nesse bate-papo, né, Gi? E muitas das vezes as empresas que estão aqui, elas podem estar se perguntando por que a Giovana, que é especialista em marketing, começou falando do Instagram? O Instagram é para todos, faz sentido para todos. Por que você começou falando de Instagram especificamente? Né? Acredito que possa ser que alguém que venha ver até esse vídeo gravado não saiba qual ferramenta de rede social utilizar, o que é esse conceito. Queria que você voltasse um passinho antes para explicar para essas pessoas. Joia. O que é mais importante é entender quem é seu público, né? De fato, existe um público mais velho no Facebook e um público mais novo no Instagram. O que eu aconselho? Pode estar nos dois lugares? Pode estar nos dois lugares. É interessante ter o site, é interessante ter a venda online, o engajamento, a conexão também pelo WhatsApp, mas não tem como não estar no Instagram. Você pode usar vários meios de comunicação, vários meios de redes sociais, porém o Instagram hoje ele é a principal ferramenta de vendas, porque ele é onde as coisas acontecem muito mais rápido. Então o algoritmo para o empreendedor, que é a questão de entrega de conteúdo, de números, ficou um pouco escassa. Você posta lá alguma coisa no Instagram, não é para todo mundo no Facebook, desculpa, não é para todo mundo que o Facebook entrega. Geralmente, para impulsionar, fica muito mais caro do que no Instagram. E o Instagram, ele veio justamente com essa ferramenta mais profissional. Então, hoje a gente vê o Instagram liderando na questão de marketing digital e o Instagram e o Facebook acabando ficando um pouco mais para trás, porque é uma rede social que vai ficando mais antiga. Então, o que eu aconselho como consultora você pode sim manter o seu Facebook, pode procurar outras redes sociais e redes de engajamento como o WhatsApp, mas não pode deixar de estar no Instagram. E o estar no Instagram não é só criar uma página, como era feito no Facebook, e criar lá uma página, colocar o WhatsApp, colocar uma foto por semana. É alimentação contínua. É importantíssima a constância, para que, de fato, o público conheça o serviço, se interesse e venha comprar. É uma construção. É raro hoje quem tem aquele pensamento de vir no Instagram, vou comprar,
e já ponho na sacola, já passo o cartão de crédito. Não, é uma construção. Então, as pessoas vão acompanhando, vão se interessando, vão vendo os resultados, vão conhecendo de perto o produto, e com isso, ela vai despertando o interesse de compra. E é essa a principal ferramenta que a gente utiliza no Instagram. O alimentar o seu público para quando ele estiver pronto para comprar, ele lembre de você e efetue, de fato, a compra. Então, hoje, essa é a principal ferramenta. Sabe que Que legal. E eu posso usar ferramentas nesse contexto de vitrine? E usar, por exemplo, o WhatsApp para comunicação? Seria interessante fazer essa jogada? Seria interessante, mas é muito importante que isso esteja alinhado na sua comunicação no Instagram. Porque o que acontece? A gente vem de uma geração muito preguiçosa por conta das redes sociais. Então, as pessoas, geralmente, elas vão ter preguiça de olhar no Instagram para daí mandar mensagem, para saber o preço, para daí efetivar a compra. Então, não é errado. Existem muitas empresas que utilizam dessa técnica, porém, é uma técnica que você acaba perdendo um grupo de clientes mais preguiçosos, que às vezes vai falar assim, depois eu mando, ou, não tem o preço, deve ser caro. Mas só de não poder comprar aqui, eu acho que é melhor, não é muito confiável. Então, é algo que você vai ter que construir muito sólido para que as pessoas, de fato, despertem o interesse de ir para o WhatsApp, mandar mensagem, efetuar a compra. Hoje, existem, sim, empresas que fazem assim, mas elas têm uma marca bem sólida. Por exemplo, eu vou até dar o exemplo da NV, que ela implementou isso justamente na pandemia. A NV é uma marca de roupa, ela só tinha o site e ela implementou essa função do WhatsApp. E ela está bombando, ela não sofreu nada com a pandemia e ela continua efetuando vendas a mais do que ela tem feito no site. Então, é possível, mas isso precisa estar bem estruturado. Só colocar o WhatsApp lá na legenda e postar uma foto não vai funcionar. Deixa eu só fazer um processo aqui para a gente criar uma sequência para o pessoal. Antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo papo aqui com o pessoal que estava adentrando ao webinar, eu e a Sol, que, na verdade, hoje o marketing digital, as redes sociais, elas se tornaram essa nova vitrine. E a Sol deu um exemplo, né, Sol, que eu achei sensacional, que é, antes eu ia no açougue e o açougueiro ia falar bem de determinada carne e me fazer comprar. Hoje eu não posso ir até o açougue, ou, né, eu não, daqui para frente talvez eu tenha menos hábitos, né, de sair para procurar. Eu venho aqui no Instagram e eu vejo o que estão falando. Deixa eu saber o que estão falando dessa carne aqui. Estou interessada em comprar uma carne, estou dando um exemplo X, tá? Pegando o gancho da Sol. E daí eu olho nesse Instagram. E daí qual que é a grande questão? Muitos dos comerciantes não estão lá. E daí, se eles não estão lá, eu não estou ouvindo falar deles. Então, raramente eu vou ter um movimento de chamar ele para conversar no WhatsApp ou vou me lembrar que ele existe. Porque eu não estou passando na rua do comércio e vendo ele, eu não estou, né, indo lá interagir na loja física, então não tenho quem fale dele. A gente achou que esse tema tinha tudo a ver com a questão da resiliência, porque talvez você nunca tenha feito isso. Você não tem o hábito de postar conteúdo, você não tem o hábito de tirar uma boa foto, né, de gravar um vídeo, mas essa resiliência necessária para superar o período de crise faz com que você venha fazer esse movimento. Eu queria que você comentasse de algumas dicas para quem nunca vivenciou isso, para quem talvez agora vá desbravar o mundo do Instagram ou quer melhorar a forma como está fazendo esse processo para que as pessoas tenham mais efetividade nessa nova habilidade, que é a habilidade do marketing digital. É importante você definir aí qual é o seu público. Então, acredito que vocês já devam ter conversado sobre isso, mas é muito importante porque é o que a gente estava comentando aqui no tópico passado. Se é um público que tem mais dificuldade com rede social, que é um público mais velho, tudo vai ter que ficar muito bem esclarecido, muito bem... as informações principais da empresa precisam ficar sempre muito bem claras. Isso é importante. A gente vê, talvez, na rede social, de informações, assim, básicas não estarem estampadas em todos os lugares. Por exemplo, o número do WhatsApp. Se você precisa falar com a empresa, você precisa fuçar aí no Instagram, nos comentários, para achar um contato. Então, isso é algo que não pode acontecer de jeito nenhum.
as informações básicas precisam estar em todas as postagens, precisa estar na descrição. Então, esse é o principal fator de rede social. Parece bobo, mas ele faz totalmente a diferença e acontece muitos erros de falta de informação nesse sentido. Quanto ao conteúdo de postagem, a gente divide os conteúdos em 3 tópicos. O primeiro é o conteúdo técnico, que a gente fala que é o conteúdo que vai falar da dor do cliente. Então, seja ele uma loja de roupa, seja ele um dentista, precisa falar da dor do cliente. Qual que é essa dor? Ah, ele está com problema no dente? Ah, ela está com problema de se vestir? Ela está precisando de roupa para uma ocasião especial? Ela precisa de auxílio em alguma coisa na casa, de construção? Enfim, é a dor do cliente, o que está incomodando o cliente. Então, esse conteúdo técnico é aquele conteúdo um pouco mais agressivo, que você vai cutucar mesmo o cliente. Vai falar o que ele precisa, aquele despertar dele, que vai fazer ele falar, poxa, eu preciso comprar, preciso mudar de vida, preciso ter esse produto. Então, esse conteúdo técnico, ele geralmente é mais agressivo, que a gente chama, mas é justamente para tirar o seu cliente da zona de conforto. Por exemplo, uma escola de inglês. Ela precisa motivar o cliente a entender que se ele não tiver o inglês, ele está perdendo a chance de ser promovido no emprego, por exemplo. Então, o conteúdo técnico ele serve para mexer e movimentar o seu cliente. O segundo conteúdo é o conteúdo inspiracional, que é um conteúdo mais leve. É uma frase motivacional, é uma foto de antes e depois, é um depoimento do seu cliente, é uma foto sua na sua empresa. É algo mais sutil, mas que vai conectar o seu cliente com você. É importante que o cliente veja o seu rosto, conheça os funcionários, conheça o espaço da empresa, porque isso tudo vai fazer com que o cliente crie essa conexão e essa identificação com a sua marca. E por último, a gente tem o conteúdo de venda, que é de fato postar foto do produto ou do serviço e colocar preço, colocar forma de pagamento, colocar o passo a passo para fazer a compra. E daí é um conteúdo que tem que ser extremamente explicativo. Então, é quando o cliente vai entender como que ele vai adquirir esse produto. Se ele pode comprar pessoalmente, se ele pode comprar a compra só pode ser feita pelo computador. Então, tudo isso tem que ser muito bem claro, está muito bem claro na legenda e na descrição, para o cliente conseguir efetuar a compra. Tudo que fica muito difícil para o cliente, ele dispersa, a maioria deles, acaba não conseguindo prosseguir. Então, esses são os 3 principais conteúdos. Conteúdo técnico, inspiracional e o conteúdo de vendas. Eles que movimentam o Instagram e eles precisam ser divididos durante a semana. Então, cada semana você faz um post, cada dia da semana você vai fazendo um post intercalando entre eles para que não fique algo muito pesado e muito maçante. Então, a chave, né, a chave que tem que virar primeiro é o da simplicidade, né? Então, querendo ou não, simples é o que vai trazer o seu cliente. Nesse momento, a gente pode, né, consegue analisar e já com essas ideias da Gi, a gente já consegue entender como dar uma melhorada nessas postagens, mas, a princípio, o que eu consegui entender em toda a fala é tornar tudo isso muito simples, né, para que o meu cliente realmente consiga entender como comprar nessa loja, como comprar, né, de você que antes ele via no Instagram como um amigo, porque muitas vezes está acontecendo isso, né, Gi? Sim. Não, é o meu Instagram pessoal e como eu tenho mais seguidores ou mais envolvimento ali, eu começo a utilizar aquele local para comunicar o meu produto e o meu cliente que está ali, um amigo, um familiar, não consegue entender essa transição. Então, eu preciso começar desse sim. É interessante também, porque você percebe que o cliente ele vai ter dúvidas, mesmo que tudo esteja simples, ele ainda vai ter dúvidas. Então, se você complica algo que é muito fácil de se resolver, por exemplo, o número de um telefone, acaba ficando muita informação na cabeça dele. Então, deixa para que ele tire as dúvidas de algo que realmente vai surgir somente na cabeça dele, ou que é um problema que não é geral. Porque objeções durante a venda, a maioria dos clientes tem. Então, é raro quem chega e fala, eu quero essa caneta, vou levar atual dinheiro, tchau. Né? Sempre rola aquela dúvida de como, quando, por que, será que eu devo, mas será que está caro, mas será que eu posso, e se eu parcelar?
Então, isso já é uma coisa que vai surgir na cabeça do cliente. Se a gente tornar esse processo ainda mais difícil, essa forma de comprar ainda mais difícil, as chances da venda não ocorrer são ainda maiores. Então, a minha dica é simplifique. Legal. E muitas perguntas que chegam para a gente, o que o cliente está pensando, né? Como que ele vai migrar desse 100% analógico, e muitos dos nossos clientes, né, não tinham essa presença no digital, nada, né? Só mesmo esse contato com o seu Instagram pessoal, WhatsApp pessoal, enfim, ou um telefone fixo na empresa, e tem essa pergunta, né? Como que eu migro do 100% analógico por 100% digital? Tá. É importante. Existem alguns trabalhos que realmente não dá para serem feitos online. Por exemplo, o trabalho de um encanador. Vou dar um exemplo para que fique bem claro de entender. Mas eu sempre gosto de usar essa técnica, porque eu acho que nada não é mais digital hoje. A gente sempre tem um pontinho do digital envolvido em tudo. Para esse encanador, por exemplo, que ele não pode fazer o serviço a não ser presencial. O Instagram, as redes sociais, elas devem ser canal de divulgação, de vitrine, como você comentou. Então, colocar a importância de alguns serviços, a qualidade, coisas que, por exemplo, para nós mulheres, muitas vezes nem passa pela nossa cabeça, e muito bem esclarecido no Instagram, pode ser um despertar. Nossa, será que aquele vazamento lá atrás... Então, isso tudo são motivações que podem acontecer pelo digital. E o que eu acho mais interessante é a questão do pós-venda. Então, para quem tem esses serviços que não podem ser feitos digitalmente, o pós-venda através das redes sociais é muito importante. Então, você está sempre em contato com o cliente, você está sempre gerando algum conteúdo legal, você está sempre mandando uma mensagem. Isso tudo é possível pelo digital, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, tem esse grupo de clientes, de empreendedores, que eles não podem fazer o serviço online, mas tem como usar desse meio um canal de divulgação, um canal de acolhimento e um canal de pós-venda. Já para quem tem a condição de vender virtualmente, mas ainda não fazia isso, eu acredito que não existe momento melhor do que agora. É algo que uma hora ia ter que acontecer na sua empresa, de uma forma ou de outra, porque o mercado tem andado para isso. Então, hoje a gente trabalha com as vitrines muito online, né? Como a Sol comentou, a foto do look, a foto do produto, a foto da maquiagem, a foto do cosmético, e acaba que a questão da venda mesmo não se concretize. Uma forma muito bacana que tem acontecido, que eu vejo que os empreendedores têm utilizado para facilitar e para que ocorra de forma versátil, é utilizar o catálogo. Então, você mesmo cria um PDF com o catálogo dos seus produtos e você pode mandar para os seus clientes conforme a necessidade dele. Então, você fez lá um post, uma empresa de cosmético, ela fez um post lá falando sobre produtos para pele. Assim que o cliente despertar, você pode pôr lá para ele mandar o WhatsApp. Assim que você conseguiu o contato do seu cliente, é possível você mandar esse PDF. Porque não tem aquele trabalho de esperar o site ficar pronto, esperar a loja ficar pronta para você poder vender. Então, é uma forma de ocorrer essa praticidade para que você inicie as vendas o quanto antes. A venda pelo WhatsApp é possível também. Tem que ter um controle um pouquinho maior com o estoque, mas é possível. E acredito que é sempre vinculando aí as redes sociais, seja o Facebook ou o Instagram, para que o cliente veja o produto na rede social e possa entrar em contato pelo Instagram. A minha dica para quem precisa começar isso já é alinhar essa comunicação nas redes sociais. Deixar muito bem claro para o cliente que você começou a fazer esse tipo de serviço. E como é deixar claro para o cliente? É postar o passo a passo do empacotamento, o passo a passo da venda, mostrar, olha, gente, na hora que você for comprar, vai ter que clicar aqui, é esse o WhatsApp, você vai ter que esperar aí uns 10 minutos a gente responder. Então, é todo passo a passo até a venda ser concretizada. Então, isso é muitíssimo importante. Vou dar um exemplo bem específico, Gi.
Eu vi um post de uma loja, inclusive uma loja super parceira nossa, e eu me interessei por um produto. E eu comentei o stories do Instagram. Sexta-feira. Eles me responderam hoje, 2h da tarde. Queria que você comentasse um pouquinho isso, porque talvez se ele me explicasse lá no passo a passo o que fazer, o como fazer, a clareza de quando ele responde, de quando ele não responde, eu não perderia o estímulo em comprar. Quando mandou a mensagem hoje, eu me senti como se fosse mais uma ou como se aquilo não fosse importante para ele, entendeu? E eu já tive outro caso, até trouxe aqui para elucidar, de uma aquisição simples de secador e chapinha, né? Eu tenho uma colega que ela queria muito comprar um secador e uma chapinha, e ela me mandou um inbox se eu tinha lojas para indicar. Eu entrei pelo aplicativo da Solutudo, indiquei várias lojas que eu tinha confiança, e pelo que estava comunicado na rede social, essa loja estaria trabalhando com delivery. Pelo que estava comunicado nas redes sociais, se ela mandasse um WhatsApp, era só ir lá e retirar o produto ou esperar para entregar. Ela mandou um WhatsApp, e em 10 minutos ela estava na frente da loja, certo? Porque aquilo estava comunicado. Detalhe, não tinha ninguém na loja. E responderam só às 7h da noite. Isso tem um impacto extremamente negativo. E a gente estava comentando, né, nesse final de semana, ela contou da experiência dela, eu contei da minha experiência, e eu falei, nossa, você está querendo ajudar o comércio local e você não consegue. Ela acabou comprando da Americanas via site, que era o que ela não queria fazer, por ter essa clareza de comunicação. Sim, isso é muito frequente, principalmente para trocas. O pessoal dificulta muito para você trocar um produto. É inacreditável. Eu tive uma experiência com a Apple essa semana passada, que o meu celular deu problema. E assim, em 15 minutos eu tinha ligado de um saque, conversado com a pessoa e meu problema estava resolvido. Aí você precisa resolver um problema na sua cidade, que a lojista está na cidade e tudo vira uma burocracia imensa. Então, tudo que dificulta muito para o cliente acaba sendo uma experiência negativa, acaba sendo uma experiência ruim. Então, é aquela questão de a venda pelo WhatsApp pode ocorrer? Pode ocorrer, mas ela precisa estar muito bem estruturada. Precisa ter alguém com o telefone na mão o dia inteiro. Não dá para demorar para responder uma mensagem, não dá para demorar para ver o preço. Existe ainda até uma questão no mercado que vem sendo falada bastante, é essa questão de ocultar preço no Instagram, né? Até que ponto vale você olhar, gostar de uma blusa e ter que perguntar o preço? Isso é muito difícil para o cliente, que está ali no imediato, que precisa das coisas para agora. Ele não quer esperar a vendedora responder quanto que custa. Ele quer olhar e se ele se interessar e se ele achar que o preço é bom, ele vai comprar e efetuar a compra. Então, isso é extremamente importante para que, de fato, os lojistas estejam atentos à questão de troca e à questão de compra. Então, dá para vender, sim, pelas redes sociais. Existe, sim, processos que facilitem isso, mas é necessário extremamente atenção para que esses ganchos não aconteçam. Então, a venda, o cliente procurou o produto, a resposta tem que ser durante o dia. O Instagram está lá para contato, aconteceu comigo também, de mandar uma mensagem numa loja, numa perfumaria, o WhatsApp não funcionava, eu cheguei a mandar mensagem em 3 números. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E a comunicação tem que estar muito bem clara. Se eu posso comprar e receber na minha casa, para onde eu mando, onde eu efetuo o pagamento e como é que vai chegar, e que horas vai chegar na minha casa. Isso não é uma coisa que o cliente tem que perguntar para você. É algo que já tem que estar muito bem claro lá nas redes sociais. Porque se demandar do cliente, você está perdendo venda com certeza. Tem muito cliente que vai olhar e falar, ai, que preguiça, deixa quieto, e vai passar. Então, é importante... Esse momento é muito importante, né? Esse ponto é muito importante, que também demonstra segurança, né, Gi? Esses dias eu também estava fazendo uma compra online
e o dono do estabelecimento já me mandou um link do PagSeguro super bacana, então eu já não ia ter contato com o entregador. Então aquilo me trouxe uma segurança, porque ele também usou um meio já muito conhecido, PagSeguro, algo que todo mundo, né, tem muita ciência, e aquilo me trouxe uma segurança. E eu fiquei pensando, tem muitos locais que você pensa para pedir ou não consegue concretizar o pedido porque eu não tenho clareza. E a hora que você falou, realmente, isso tem que estar comunicado, é verdade, porque a hora que eu olho para essa vitrine, eu falo, gente, mas como que eu vou entregar o dinheiro? Como que se vai concretizar essa venda? Tem muito lugar que não traz essa clareza para o comprador, né? Principalmente para produtos que precisa provar. Então, assim, se eu preciso provar o calçado, se eu preciso experimentar o tom da base, da maquiagem, a roupa, se eu preciso ter experiência de prova, ainda mais esse benefício tem que estar claro. Porque ele tem que comprar sabendo que, se não der certo, a empresa vai ajudar a fazer dar certo. A empresa vai correr o risco junto com ele. E é isso que o cliente tem medo nas redes sociais, de correr um risco e não ter ninguém para lutar com ele. E daí ele acaba não comprando. Então, eu vou comprar uma roupa e, se não der certo, a loja vai me ajudar a trocar? Isso vai ser um procedimento fácil? Como que vai ser? Eu vou ter que ficar ligando no telefone, ter que brigar? Como que é esse procedimento? Por isso que a comunicação precisa estar muito bem alinhada. Eu gosto muito de falar que no Instagram a gente precisa deixar claro qual é a vantagem de comprar com a minha empresa. Qual é a vantagem de comprar nesse Instagram e não no outro? Por que vale a pena eu comprar dessa empresa e não da outra? E quando você deixa isso mais claro, o seu cliente sente confiança. Então, tá bom, eu vou comprar aqui porque ele me dá tantos dias para fazer a troca. Eu vou comprar aqui porque a forma de pagamento é muito melhor, como você disse, e eu não vou precisar ter contato com o entregador. Então, todas essas vantagens facilitam durante a compra. O cliente vai lá e efetua a compra sem peso, sem medo. Porque toda vez que a gente tira dinheiro do bolso, isso já não se torna uma situação confortável. Sempre aquele, será que eu devia mesmo? Mas o país está em crise, será? Então, já não é uma boa experiência. E você facilitar isso para o cliente, acaba que, de fato, mais pessoas consigam realizar a compra. Então, qual é a vantagem de comprar da sua empresa e não da outra? Isso é muito importante. Acho que a Mi não está conseguindo habilitar o microfone dela. Eu queria só ler aqui uma das perguntas que colocaram aqui no bate-papo. Tenho uma dúvida. Quando pensamos em web, como tiramos a medida do exagero ou muita informação? Então, ele está perguntando, né? Vida social, a vida pessoal, empresa, mais serviço, mais valores, mais opinião, mais social. Então, como que eu consigo medir todas essas publicações e como que eu faço essa medição? A gente tem essa impressão porque somos nós que estamos postando. Mas você tem que entender que o seu cliente, ele não está vendo 100% do seu conteúdo, porque ele tem outras redes sociais lá também. Então, a constância e a quantidade de informações são, sim, muito importantes hoje. Por quê? Se eu coloco um stories lá às 9 horas da manhã e só vou pôr no outro dia às 9 horas, imagina o quanto de stories que entraram na frente do seu durante o dia todo. Então, sempre que você atualiza o seu feed ou os seus stories, o seu perfil vai lá para frente. Pode ser que o cliente não viu os stories que você postou de manhã, mas pelo menos o da tarde ele percebeu e ele se interagiu. O da noite ele não vai ver, mas o do outro dia de manhã ele vê. Então, não existe muita quantidade, você vai ter que sentir isso com o seu público. Se você está perdendo, de fato, muito engajamento, talvez sim a hora de ponderar e postar um pouco menos. Mas é importante, sim, a constância em vários horários do dia. Isso principalmente para os stories. Lá para o feed, que é a página inicial ali do seu Instagram ou do seu Facebook, pelo menos uma vez por dia. Por quê? Se você posta uma vez ou outra, o Instagram vai entendendo que o seu perfil não é tão relevante assim, que as pessoas se conectam só às vezes com você.
Então, ele acaba entregando as suas publicações poucas vezes. Então, é importante, sim, você ter uma constância e uma boa quantidade de conteúdo. Quanto ao exagero, acho que você mesmo vai dosar, né? O seu público vai interagir com você, e se você começar a falar muita coisa que não tem a ver com aquele perfil, de fato, o seu rendimento em números vai cair. Então, você mesmo vai sentindo. Eu falo para mim, quando a gente posta alguma coisa, eu morro de vergonha, porque quando eu posto alguma coisa na closet da minha vida pessoal, seja meus cachorros, meu sobrinho, os nossos números vão lá em cima, porque as pessoas querem ver a minha família, quer ver o que eu faço no final de semana, então é algo que eles gostam. Então, é uma coisa que eu pude sentir no meu Instagram. Agora, você vai dosando no seu também. O que não pode, uma vida não muito profissional. Então, postar alguma questão muito polêmica, de muita briga, isso sim, aí tem que tomar o máximo de cuidado para sentir. Que tenha congruência, né, Gi? Que tenha congruência a sua vida pessoal, profissional, aquilo que tem meio que, no fundo, ela tem que se conversar, né? Sim, sim, com certeza. Vou dar um exemplo específico, porque eu vi aqui, né, a pergunta veio da ecomecânica, né? Então, por exemplo, eu tenho atividades ligadas à sustentabilidade no meu dia a dia, eu posso trazer essa humanidade para essa questão. Se eu coloco que o valor família é importante na minha empresa, eu trago esse valor família para o meu dia a dia familiar, né? Então, essa leveza nesse processo é muito, muito importante. A Rê comentou aqui que ela vivenciou, né, a mesma coisa que a gente, né, Gi? Ela trouxe que ela foi procurar hoje um enfeite, não achou nenhuma loja para comprar na própria cidade, foi na loja física, foi em frente, mandou mensagem no Instagram, não tinha retorno. E uma grande questão que as empresas não estão se atentando, eu queria que a Gi comentasse, é que essa imagem de não eficiência que elas estão dando nesse período de crise no digital vai fazer com que esse branding, né, de essa marca, reverbere negativamente quando o mercado estiver aberto. Com certeza. Porque eu começo a ver que é uma vida fake. Não é, fala que é super profissional, mas na hora que eu tô aqui não é. Então, a gente observa também que esse período de pandemia desmascarou algumas coisas. E com certeza. E acredito muito, e é o que eu sempre acho que é a frase que mudou a minha vida na questão do marketing, que é a seguinte: você tem que estar na mente do seu cliente. Quando as pessoas pensam no seu serviço, eu no meu caso, quando as pessoas pensam em moda, eu quero que as pessoas lembrem da Closet com conteúdo. Então, isso tem que ficar muito claro. Como que eu vou ficar na mente do meu cliente se eu estou oferecendo uma má experiência para ele? Como que eu vou ficar na mente do meu cliente se ele vai comprar as coisas comigo e eu não entrego o que ele estava imaginando, da forma como ele estava imaginando? Então, estar positivamente na mente do seu cliente é muito importante, e isso só é possível através dos meios digitais. Então, quando eu estou sempre conversando com o meu cliente, estou sempre postando algo interessante, um conteúdo relevante, ele está sempre conectado comigo. Ou seja, quando ele pensar em mecânica, ele vai lembrar de mim. E isso é muito legal, porque a gente tem dentro das redes sociais um público novo, que geralmente não tem muitas noções de conteúdos gerais, e que o Instagram permite essa conexão. Então, eu, como mulher, nunca me interessei por mecânica, mas meu carro quebra. E como que eu vou procurar um mecânico? Através da marca que eu esteja conectada. E a marca que eu vou estar conectada é aquela que está frequentemente no Instagram, gerando conteúdos com que eu me identifico. Então, o Instagram e as redes sociais, no caso, eles estão ali para isso, para fazer essa conexão da forma mais verdadeira possível. Gi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos prestadores de serviços, porque a gente sabe que nós temos muitos clientes que são ligados a produtos, né? Mas no processo de prestação de serviço, inclusive, tem alguns serviços que estão realmente parados e que vão voltar com a abertura do comércio, né? Então, tem setores que estão amplamente afetados, quer seja turismo, quer seja os setores ligados, por exemplo, ao que a gente chama de produtos não essenciais e serviços não essenciais, né? Então, muitas das vezes a gente sabe que isso tem sofrido muito. O que você acredita que eu posso fazer para plantar agora e conseguir colher num outro momento, já que o meu setor foi abalado?
acredito que se você não começar agora, outras pessoas vão começar, e a hora que as coisas se normalizarem, terá empresas na sua frente. Então, é importante que nesse tempo de pandemia as pessoas não se desconectem da sua marca, não se desconectem da sua empresa. Elas podem sim conhecer você e se identificar com esse propósito, mesmo ela não precisando do seu serviço atualmente. Então, isso é importante nesse momento onde está todo mundo em casa com o celular ligado. É o maior momento onde as pessoas estão se concentrando nas redes sociais, onde as pessoas estão ali adquirindo algum tipo de conteúdo. Então, prestadores de serviços que não podem atuar no momento, é a hora de você se conectar com novas pessoas e fidelizar aquelas que já estão com você. É a hora de você mandar uma mensagem, mandar um conteúdo interessante, fornecer algum bônus, algum diferencial. Aí eu volto para aquela pergunta, aquela questão que eu coloquei ali no começo. Qual a vantagem de comprar de você, prestador de serviço? O que você tem de diferente dos outros? E a forma que você deve destacar isso nas suas redes sociais, na sua marca, para que as pessoas, nesse momento de pandemia, percebam que tudo bem, eu não vou comprar agora, mas existe uma vantagem muito melhor de estar ao lado dessa empresa do que estar ao lado da outra. E isso sim é o mercado que vai girar daqui, ali no final do ano, assim que o seu cliente precisar de um serviço. Então, prestadores de serviço, eles não podem parar nesse momento, porque é a hora de fazer o marketing de divulgação deles, de fato, poderem andar. Exato. Eu queria trazer uma parte um pouquinho polêmica, né, para a gente apimentar um pouquinho essa conversa. Ai, meu Deus! Tem muitos clientes falando essa frase. Quando voltar ao normal? Né? Ou vários, eu tenho, né, muito contato com a política, quem me conhece sabe, e escuto muitos comerciantes, né, pedindo muito a reabertura do comércio, que precisa abrir as portas. Em algumas cidades que a gente tem uns clientes, eles estão vindo nos procurar e dizendo: a porta está aberta e o cliente não veio. Né? Então, o que eu posso fazer com esse novo normal? Né? O fato de abrir a porta, não tem o cliente, né? Então, qual que é o ponto aí? O ponto é a facilidade que a gente tem conversado desde sempre. Provavelmente esse cliente se desconectou, porque ele está com medo. E é normal, você também não está com medo? Tá todo mundo com medo, né? Porém, de algumas marcas eu me desconectei mais, de outras não. Eu acabei de fazer uma compra grande, porque eu estou reformando uma parte daqui da minha casa de escritório. Então, mesmo no meio de pandemia, eu não me desconectei de algumas marcas, porque eu estou necessitando de algumas coisas. Então, essa conexão, ela só pode ser fornecida de forma digital. Não tem outro meio nesse momento. Não existe outra forma de você conversar com seu cliente, porque você não vai poder bater lá na casa dele, você não vai poder sair tomar um café, você não vai poder chamar ele para ir na sua loja tomar um chá da tarde. Enfim, não tem outra forma de relacionamento. Então, o momento de você abrir a porta da sua loja, do seu serviço, da sua empresa, mas o cliente não te procurou, foi porque ele se desconectou, porque ele está com medo. Então, existem caminhos, sim, para que você possa fornecer tipos de serviços, de atendimento, para que ele volte a se conectar com você. Quais os tipos de bônus que você pode oferecer? Que tipos de vantagens ele pode ter se ele fizer uma compra agora com você e poder comprar mais para frente, poder de fato retirar o produto, o serviço mais para frente? A gente está falando do Dia das Mães, que ainda está nesse não vai ser agora em maio. Enfim, mesmo passando para agosto, a data do Dia das Mães, eu acredito sim que existe uma grande parte que vai usar o mês para presentear ainda as mães. O que eu posso dar de vantagem para o meu cliente se ele comprar agora alguma coisa para a mãe dele? O que eu posso dar de vantagem para o meu cliente se ele efetuar essa compra? É o parcelamento? É um desconto? É um bônus? Existe algo que eu possa fazer para o meu cliente? Vou só fazer um comentário, gente, desculpa te cortar. É que eu vi um post sensacional, gente, sensacional, de um restaurante, acho que vale para várias questões, né, de quem pode estar aqui, que ele não tem como funcionar agora, né? Ele funciona em ambiente rural, né? Ele não está realmente offline, vou pensar nesse momento. Mas ele postou um voucher e ele manda pelo correio esse presente que é assim: mãe, assim que esse período acabar,
nós vamos celebrar juntos aqui. Então, o presente é o presente de uma experiência que a pessoa vai vivenciar e é um voucher válido até 31/12/2020. E é uma experiência que todo mundo quer, né? Que todo mundo sai de casa. Então, tá todo ele mundo louco usou... para sair de casa e eu saber que eu tenho aqui um voucherzinho que assim que essa pandemia passar, eu vou lá naquele ambiente e vou vivenciar uma experiência sensacional. Ele usou uma dor, né? E o pensamento é simples, né? O pensamento ele precisa ser simples. Mais importante, acho que do que a gente ficar preso ao pensamento da tecnologia é pensar em como solucionar o problema desse cliente. Por exemplo, Sol, existem quantas mulheres que não vão, são mães e não vão ter contatos com os filhos nesse período? Como que eu posso entregar o produto para essa mãe para que, de fato, o filho consiga presenteá-la? Porque isso é uma dúvida que vai surgir. Ah, não, vou deixar para dar o presente para minha mãe quando eu puder ver e abraçar ela, né? Então, olha só, mais uma objeção para a compra. Então, se você apresentar fatores que mudem essa visão, você consegue vender. Olha, compre o presente com a gente e a gente entrega para sua mãe. Você não precisa ter contato com ela. O presente vai chegar para ela com toda a limpeza, com toda a higiene necessária e sua mãe vai receber um carinho seu. Então, é descomplicar algo que o cliente está colocando 1000 empecilhos na cabeça dele para que a venda não aconteça. É aquela questão do diferencial, o que eu ofereço de diferente que as outras empresas não estão pensando, que as empresas estão com medo de ousar e não vender e o cliente não chegar, enfim, tem que descomplicar. Eu acho que a gente consegue concluir tudo isso entendendo que o nosso cliente está buscando mais humanização, né? Ele está querendo que o problema dele seja solucionado e que a gente vai conseguir voltar àqueles tempos da cidade pequena, né? Que no comércio do bairro, quando você ia, o açougueiro sabia seu nome, quando você vai comprar uma roupa, a pessoa sabe seu nome, ou quando algo é entregue para você, tem aquele carinho, tem aquele cuidado, né? Então, de fato, esses pequenos cuidados estão voltando à moda. Sim. Sim, as pessoas não querem chegar lá e ver um robô, né? As pessoas querem ver a humanidade daquilo, tanto que isso é uma tendência muito forte dos perfis comerciais do Instagram serem abolidos. As pessoas querem ver pessoas, as pessoas querem ver pessoas que falem de política, que falem de agronomia, que falem de ambiente, que falem de família e que vendam um remédio, enfim. As pessoas precisam se conectar, porque a gente está vivendo nessa era de conexão, ao mesmo tempo que a gente consegue conversar com alguém que está do outro lado do país, é preciso essa identificação. Por que a gente se conecta com poucas marcas? Porque, de fato, são poucas marcas que a gente consegue se identificar. São poucas marcas que trazem conteúdos que, de fato, transformam a nossa vida. Então, é isso que eu preciso pensar. Como é que eu estou transformando a vida do meu cliente? Na hora que ele abrir o Stories, ele vai ver o que de legal ali? Ele vai ver o que de interessante? O que tem de transformador a minha empresa? É esse o ponto. Porque postar mais do mesmo, já está todo mundo cansado, né? Então, é por isso que não tem gerado venda. Porque o seu cliente quer ver algo diferente. Ele quer ver algo que vai impactar a vida dele. Mi, eu acho que está sendo... Exatamente, agora sim, consegui. Eu vou só compartilhar aqui, gente, para quem chegou agora ou para quem está nos ouvindo no processo gravado. Será que eu consegui já compartilhar? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Uhum. Eu fiz um resumo de tudo que a Gi trouxe aqui para vocês, então enquanto a gente estava batendo esse papo, eu fui digitando, é um resumo, né? Aqui está o contato da Gi, o contato da Close vai ficar para vocês poderem tirar dúvidas, tá, Gi? Já coloquei isso como processo. Tá ótimo. Nem te comuniquei, mas enquanto a gente estava aqui, eu fui pegando um pouquinho.
E nós separamos quem recebeu o e-mail, né, conseguiu se cadastrar na plataforma e recebeu o e-mail antes da gente começar o webinar, a gente disponibilizou uma ferramenta da Endeavor, que é um plano de marketing e vendas para empreendedores, porque a gente sabe que talvez, pela primeira vez ontem você ouviu falar sobre foco no cliente, talvez pela primeira vez hoje você esteja ouvindo falar sobre marketing e marketing digital com essa clareza, tá? Então, eu trouxe um pouquinho aqui ao resumo do conteúdo da Gi, tá? Estou passando aqui um pouquinho rapidinho sobre esse resumo, tá? Mas vai ficar aqui todinho para vocês. E aqui está um pouquinho das etapas. Opa! Foi? Um pouquinho aqui das etapas do que é essa ferramenta, né? A gente disse que o objetivo dessa semana prova de crise é que a gente traga convidados, discutam os 5 pilares para ajudar a sua empresa a passar por esse movimento, mas que você saia com algo prático, certo? Então, a gente trouxe aqui uma ferramenta da Endeavor que tem algumas etapas, né? Então, ele traz algumas perguntas centrais para você escolher como que você vai se posicionar, né? Então, como que você vai chamar a atenção dos seus potenciais clientes, como você vai facilitar a aquisição do produto e serviço, como estimular a lealdade. Então, tem algumas perguntas aqui, Gi, que eu acho que sintetiza esse bate-papo que a gente teve, né? E faz com que você consiga colocar em prática esse movimento, né? Aí aqui fala muito sobre qual vai ser o seu posicionamento. Ontem a gente falou isso muito com a Joyce também, né? Qual é o perfil desejado de cliente para a sua empresa. Então, aqui realmente responda a gente para que você não gaste saliva virtual, vamos colocar assim, com quem de fato não é o seu cliente ideal, não é o seu público-alvo. Então, foque de fato nesse público-alvo e aqui tem um passo a passo para esse planejamento do seu marketing e vendas. Então, você vai escolher aí os P's, né? Você vai falar de produto, de preço, de praça, de promoção, listando ações específicas. Então, se proponha nesse movimento, né, de hoje para amanhã, se possível, se você está assistindo isso e vai compilar essas informações no final de semana, a responder um pouquinho desse passo a passo para que você possa, de fato, sair dessa semana com estratégias à prova de crise. A Endeavor trouxe um pouco das dicas que a Gi também comentou, né? Mais é menos e menos é mais. Descomplique, né? Realmente simplifique essa experiência. Procure chamar atenção, de fato, para aquelas pessoas que influenciam e comprarão, estão alinhadas à sua marca, ao seu propósito. E daí tem uma questão que, só para finalizar, eu queria que a Gi comentasse, né? Com apóstolos, você investirá menos em marketing. O que ele quis dizer com isso? O seu cliente é o grande propagador da sua marca, né? Como criar estratégias para que ele comente, compartilhe e fale de você. Com essa fala, eu queria que a Gi finalizasse o nosso bate-papo de hoje. A gente usa sempre dentro do marketing que fidelizar um cliente é muito mais barato do que você conquistar um novo. Então, para você conquistar um cliente novo, você tem que impulsionar, você vai ter que gastar uma nota em marketing, em revista, em outdoor. E fidelizar é muito mais barato porque o seu cliente já comprou de você e já te conhece. Só que como que a gente consegue fidelizar? Não perdendo contato com ele. Então, interagindo de forma congruente para que ele esteja sempre ali na sua marca, por perto, esteja sempre ligado aos seus conteúdos. Para que você gere esse tipo de engajamento, você precisa entender que tipo de conteúdo esse cliente gosta. Porque se o seu cliente tem 50 anos de idade e você está postando lá um monte de assunto que é interessante para jovens de 20, 25, o seu cliente não vai compartilhar. O seu cliente não vai se engajar com aquilo e não vai mandar para os amigos dele. Então, o mais importante de tudo é você entender. E as mães agora, do Dia das Mães. As mães que eu tenho na minha empresa, elas são mais jovens ou elas são mais velhas? Que tipo de conteúdo essa mãe gosta? Porque de nada adianta você procurar esse engajamento se você não tiver o conhecimento de quem é o público que você conversa. Que tipo de conteúdo, porque é muito diferente o conteúdo para uma mãe de 20 anos do que para uma mãe de 60, de 50, né?
Então, para que seu cliente compartilhe, curta, mande para os amigos, precisa ter um conteúdo congruente. Então, pesquise quem é o público que está na sua rede social, para que você consiga conversar com ele. Então, essa com certeza é a principal orientação para que o seu cliente interaja com você. Obrigada, pessoal. Acredito que com isso a gente encerra a nossa gravação do nosso segundo dia da semana Sua Empresa à Prova de Crise. Lembrando que todo dia nós estamos gravando esse conteúdo está disponível na plataforma do NUC, a gente também está compartilhando isso no grupo Ultrapassando a Crise, foi um grupo criado em parceria com a Solutudo Security ET, para que a gente possa colaborar efetivamente para que a sua empresa vivencie esse momento com mais leveza, com estratégia, né? E que, de fato, a gente possa passar por esse momento desafiador sem deixar a peteca cair, né? Mantendo os nossos negócios, trazendo, retendo, fidelizando os nossos clientes. Se você, porventura, não recebeu o e-mail, nós compartilharemos também no grupo e qualquer dúvida, o NUC está aqui à disposição. Encerrando a gravação, a gente também deixa aqui alguns minutinhos abertos para troca, né? Só quem quiser compartilhar mais algo, quiser trazer alguma informação, a gente está à disposição. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Gi, pela troca, foi muito rica. Eu agradeço muito o convite de vocês são muito especiais, adorei estar aqui batendo um papo com vocês. E acho que algo que ficou muito claro é mantenha o diálogo com o seu cliente, né? Entenda que ele está aqui para comprar de você e você pode manter esse contato mais perto dele. Então, vou parar a gravação aqui para a gente bater um papo. Quem quiser conversar, a gente vai estar aqui à disposição.